Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal Voz Batista Brasil, esse canal que é independente, que trata de temas sensíveis, que trata de temas que mexem a cabeça do povo batista, a cabeça do povo evangélico, a cabeça do povo brasileiro. Um canal que pretende ser uma voz de um batista, que pode não ser só a minha, pode ser a sua também, se você como batista quiser expressar o seu pensamento e você grava um vídeo de até 15 minutos e envia para mim, que eu publicarei aqui. Mas estou aqui a cada vídeo trazendo uma reflexão sobre temas que interessam. E nesse momento eu estou falando sobre o que define uma igreja como sendo batista. Esse já é o terceiro vídeo, como você pode ver, e nós vamos falar sempre a respeito desse tema. E o que nós estamos procurando mostrar? Nós primeiro trouxemos aqui um livro sério sobre a história da igreja cristã, falando do movimento onde se originou os primeiros batistas e a primeira igreja batista. Depois eu trouxe este livro aqui, Documentos da Igreja Cristã, que ele traz as duas primeiras confissões de fé, declarações doutrinárias. A primeira de 1646, que era arminiana, que defendia que a palavra de Deus está contida nas Escrituras. Ele traz aqui a segunda declaração doutrinária, que surgiu por volta de 1688 e 89, essa já com uma influência calvinista, que define que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e já falei a respeito desse assunto. Trouxe também aqui História de los Bautistas, esse livro muito sério que possivelmente você encontre na Amazon. Esse livro é em espanhol, e ele traz aqui os 7 princípios básicos que caracterizam uma igreja batista em qualquer época, em qualquer lugar. Você vai encontrar esses 7 princípios básicos que definem uma igreja como sendo uma igreja batista. Eu gostaria agora de trazer aqui esse livro, 4 Frágeis Liberdades. Espero que você esteja conseguindo ver bem aí. 4 Frágeis Liberdades. Ele foi publicado pela Martin Luther King. Foi a primeira publicação dele, essa editora, Martin Luther King, que foi no Brasil, publicado em 2005, Centro Martin Luther King Jr. do Brasil, tá bem? Esse livro hoje está sendo publicado pela editora Novos Diálogos, você pode adquirir pela internet. Walter Schurden, que é um americano que escreveu esse trabalho bem interessante. Ele foi traduzido para o português pelo professor Raimundo Barreto, um amigo, torcedor do Vitória da Bahia, é um baiano. Hoje ele é professor no Seminário Batista de Princeton, em New Jersey, nos Estados Unidos. Ele foi também diretor do Departamento de Liberdade e Justiça da Aliança Batista Mundial, e ele traduziu esse trabalho. Foi um trabalho abençoador. Nenhum batista que se preze, que tem interesse pela identidade batista, deve deixar de conhecer esse livro. Você também pode discordar. Todo livro, né? Fazer leitura de um livro é como comer um peixe. Você vai separando as escamas, a espinha, vai tirando, separando as espinhas da carne, e vai comendo o que é carne, não vai comer o que é espinha. Então você deve ler, como seguindo aqui, eu tirando do contexto a frase de Paulo, examinai tudo e retende o que é bom. Então você deve ler, até porque eu quero dizer que você leia rápido, tá? Porque hoje os batistas brasileiros, agora nós temos 3 seminários na Convenção Batista Brasileira, e temos seminários estaduais, e temos a Associação Batista de Instituições Teológicas do Brasil, de Educação Teológica, a BIBET, né? Instituições Batistas de Educação Teológica do Brasil. E essa instituição é diferente do modo de ser batista, que os batistas sempre defenderam na sua educação teológica, a liberdade de cátedra. Significa que o professor ele tem liberdade
para ensinar na sua sala de aula. Ele deve se manter fiel aos princípios básicos dos batistas. Mas agora não. Agora nós estamos unificando o pensamento. Uma direção única. Os professores só podem ensinar se eles pensarem igual aqueles que tomaram o poder pelo voto e entenderam que não deveriam deixar mais quem pensa diferente ensinar. E eles estão também definindo uma bibliografia, certo? E nós vamos lutar dentro do meio batista para que essa bibliografia seja publicada. Nós vamos torcer, eu não sei se foi, eu recebi o relatório da última Assembleia de 2024 da Convenção Batista Brasileira, que foi em Foz do Iguaçu. Eu não li todo o relatório ainda, e eu não sei se ele já tem alguma definição lá. Mas nós vamos lutar, se não tiver, para que o povo batista tenha conhecimento de qual é a bibliografia. E aí vocês vão me dizer se eu estou errado. Eu quero estar errado. Eu gostaria muito que na bibliografia a gente tivesse a pluralidade. Que não tivesse só o livro da editora Fiel, que é a editora braço da extrema-direita americana no Brasil, não é? Do pensamento teológico do homem branco do sul dos Estados Unidos. Eu espero que tenha na bibliografia pensamentos de diversas editoras, diversos pensadores que possam... E se você é aluno de seminário batista hoje, a única recomendação que eu posso fazer para você é quando você se matricular numa matéria, ética cristã. Aí o professor vai dizer, esse é o livro. Aí você vai lá na livraria diversas e vê livros de ética cristã com outros autores. E aí você vai comparando. O professor está falando aqui, você está lendo outros autores lá. Porque aí você vai ter o exercício da sua liberdade. E você não vai ser manipulado, não vai ter a sua mente assim, de um cabresto, para você só ver de um jeito só, tá? Estou falando isso dentro da ideia das liberdades. Esse autor aqui, o que ele vai dizer assim? 4 frágeis liberdades, resgatando a identidade e os princípios batistas. E o que ele vai dizer, basicamente, é que a liberdade é um tema frágil. A liberdade é frágil. A sua liberdade começa quando termina a minha. E a minha termina quando começa a sua. Essa área cinzenta entre terminar de um e começar do outro é uma área cinzenta que nós vivemos. Viver a liberdade é viver numa corda bamba. Viver na liberdade, e por isso, se eu não me engano, foi Jean-Paul Sartre, se eu não me engano, que disse que nós estamos condenados à liberdade, não é? Porque, na verdade, a ideia que ele quer trazer é que nós, por termos a capacidade de decidir, nós também arcamos com o peso da decisão. Isso é liberdade. Então, ser livre significa muitas vezes ter que sofrer a dor de ter que estudar muito, de ter que usar muita cabeça para tomar a decisão certa, para fazer escolhas certas. Isso é liberdade. Numa igreja batista, você lidar com a liberdade dá dor de cabeça. Nesses tempos de extrema esquerda, extrema direita, brigando com o centrão, nas igrejas batistas, você diz assim, aqui é uma igreja, é mais fácil você dizer, não, aqui nós somos eleitores da esquerda, ou aqui nós somos eleitores da direita. Mas isso não é uma igreja batista. A igreja batista é lutar com a liberdade de cada um. Isso exige muito diálogo. Sabe, uma das razões por que eu sou contra a militarização do país, e nós estamos nesse período aí de tentativa de golpe, de volta dos militares, quando você quer que o militar seja, observe, quando você quer que o militar seja governo de um país, você está dizendo o quê? O que é que o militar usa? O militar usa a cabeça? Não, ele usa a arma. O militar, ele obedece ordens. Agora, se você quer um batista tradicional que conhece a história, você vai querer uma pessoa que usa livros. Usa livros. Essa é a diferença. Eu não quero militar no governo porque eu não quero ser guiado por armas. Eu não quero que as minhas escolhas sejam feitas pelo medo. Eu quero que as minhas escolhas sejam por consciência. Eu quero ter o poder de errar, e o poder de corrigir o meu erro, e o poder de dialogar. Arma significa que você não pode dialogar, que aquele pensamento, aquele modo de ser vai ser imposto sobre você. Você não vai ter a política do diálogo. Percebe como o tema da liberdade é precioso para os batistas? Você que é batista e que está defendendo
militarismo para governar o Brasil, é porque você não sabe a diferença entre ser guiado por uma metralhadora e ser guiado por livros. Você não sabe o que é ser guiado pelos textos das Escrituras Sagradas como ferramenta de leitura, de reflexão, de norte para a sua vida espiritual, ou você ser guiado por uma metralhadora. É inconcebível um cristão batista que defende a liberdade querer ser guiado por armas, por ditadores, por ditaduras. Isso é contrário à lógica da nova mentalidade em Cristo, da liberdade de consciência, da liberdade de pensamento. O que guia a sua consciência é o Espírito Santo. O que ilumina a sua mente são as leituras que você faz, os diálogos que você trava, as reflexões das quais você participa. E você diz, isso é frágil, é frágil. Por isso que eu repito que Jean Paul Sartre disse que nós somos condenados à liberdade. Porque a liberdade impõe realmente peso de responsabilidade. Você não pode dizer que a culpa é do governo tal, porque você fez a escolha. Você não pode dizer que a culpa é do seu pai, a culpa é da sua mãe. Por isso daí também vem esse mesmo pensamento que nos ensina também de Jean Paul Sartre, ou da filosofia existencialista, não é? Que o problema não é o que fizeram com você, mas o que você faz com o que fizeram com você. Ou seja, alguém pode ter feito mal para a sua vida, mas você continua livre para dizer, o que é que eu vou fazer com esse mal? Eu vou transformar ele num bem ou vou fazer dele motivo para eu ter problema? Mas você está dizendo, tudo bem, eu demorei mais aqui nessa fala inicial, porque quando fala de liberdade é um tema que me empolga bastante. 4 frágeis liberdades. Eu recomendo que você compre esse livro, e ele fala de 4 liberdades, tá? 4 liberdades. Aqui nós vamos começar aqui. A primeira liberdade que ele fala é a liberdade, primeira liberdade, a liberdade da Bíblia. Página 29. A liberdade da Bíblia significa ter liberdade perante todas as outras autoridades religiosas. Os batistas definem que autoridade religiosa são as Escrituras. O pastor é uma autoridade para a nossa vida, mas ele não tem autoridade superior das Escrituras. Não é a interpretação do pastor. Aliás, diga-se de passagem, o problema nosso não é com a Bíblia. O nosso problema é com a interpretação que se dá à Bíblia. Então, se o seu pastor, se o seu líder religioso cristão faz uma interpretação que está difícil de fazer sentido, vá você pesquisar, vai estudar a Bíblia, porque a nossa autoridade é a liberdade da Bíblia. Você tem acesso à Bíblia. Você quer saber sobre Jesus? Você não precisa ter alguém. Você compra uma Bíblia. Vá ler a Bíblia. Leia os Evangelhos. Comece pelo Evangelho de João. Vá para a carta de Paulo aos Colossenses, por exemplo. Eu sempre sugiro, comece com João e com Paulo aos Colossenses. Para você entender mais a figura da pessoa de Jesus. A liberdade da Bíblia. Nós defendemos, primeiramente, uma igreja batista é uma igreja que tem como princípio, ela tem esse pilar também, que é o pilar das Escrituras Sagradas. O segundo pilar que nós encontramos nesse livro, que ele traz aqui, é a liberdade individual. A liberdade individual está na página de número 36. Liberdade individual. A liberdade individual é a afirmação histórica dos batistas sobre o direito e a responsabilidade inalienáveis de cada pessoa em se relacionar com Deus sem a imposição de credos, interferência do clero ou intervenção do governo civil. Sabe por que a liderança atual da Convenção Batista Brasileira, embora eu pessoalmente doei um exemplar desse livro para o então presidente à época da Convenção Batista Brasileira, eu doei ao diretor atual, pastor Sócrates, eu doei um livro desse aqui para ele. Sabe por quê? Uma das razões por que esse livro não é divulgado na Convenção Batista Brasileira, porque aqui diz assim: sem a imposição de credos, interferência do clero ou intervenção do governo civil. Liberdade individual.
Agora, os batistas brasileiros têm um segmento que transformou a declaração doutrinária num credo. Ela deixou de ser um indicativo e ela passou a ser normativa, para usar uma expressão grafada pelo saudoso pastor Exaltino Gomes Pereira Filho. Que ele que usou essa expressão. É um pastor extremamente conservador, pastor Exaltino, que já partiu para a glória, e ele então grafou essa ideia de que a declaração doutrinária ela não é normativa, ela é indicativa. Porém, observe, nós chegamos a um ponto, e eu protestei na Assembleia de Aracaju, a última Assembleia Batista em Aracaju, a ABBET trouxe uma proposta que foi aprovada, que os professores da convenção deveriam se guiar pela declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Eu fui ao plenário, protestei, fui voto vencido. Porque para nós batistas, a nossa regra de fé e prática são as Escrituras, não a declaração doutrinária. A declaração doutrinária da convenção ela é indicativa, ela não é a nossa regra de fé e prática. Mas o presidente, se eu não me engano, da ABBET da época, ele foi e fez essa proposta, eu fui voto vencido. E aí prevaleceu que agora o normativo para o seminário é a declaração doutrinária. Ela não é um indicativo. Ela não serve apenas de norte. A Bíblia deixou de ser a regra de fé e prática para os seminários batistas. A regra de fé e prática agora é a declaração doutrinária. E eu abro aqui o canal para você que entende diferente trazer a sua opinião. Mas eu estou convencido de que quando os batistas decidiram lá em Aracaju, de maneira irrefletida, numa proposta que não podia ser discutida no plenário, porque teria sido discutida, não sei, numa comissão, lá no comitê, na Câmara Setorial de Educação Teológica, aprovaram que agora a regra de fé e prática para os seminários é a declaração doutrinária, deixou de ser a Bíblia. Porque quando era a Bíblia, você tinha liberdade para estudar o texto de maneira histórica, de maneira crítica, de maneira literária. Agora também nem crítica pode. Agora é histórico-literário. Histórico-gramatical, me desculpe, histórico-gramatical. Então, esses detalhes precisam ser observados. Liberdade individual. A terceira liberdade que nós temos é a liberdade da igreja. Veja só. A liberdade da igreja é a afirmação histórica dos batistas de que as igrejas são livres, sob o senhorio de Cristo, para determinar sua membresia e liderança, para organizar seu culto e trabalho, para ordenar quem quer que elas percebam como capacitadas para o ministério, homem ou mulher, e para participar do corpo de Cristo universal, de cuja unidade e missão os batistas se orgulham de fazer parte. Percebe a liberdade da igreja local? Uma igreja batista se define como uma igreja que é livre. Ela pode escolher quem serão seus membros, ela pode escolher quem serão seus líderes, ela pode escolher quem ela quer ordenar para o ministério pastoral, homem ou mulher. Ela é livre para fazer isso, porque ela faz parte do corpo de Cristo como unidade e missão. Corpo de Cristo universal, de cuja unidade e missão os batistas se orgulham de fazer parte. Percebam como é importante você ver essa quarta liberdade. E a última liberdade que nós temos dos batistas é a liberdade religiosa. A liberdade religiosa é a histórica afirmação batista de liberdade de religião, liberdade para a religião e liberdade da religião, insistindo que César não é Cristo e Cristo não é César. Percebe como esse livro é importante para a compreensão da identidade batista? Então nós temos aqui a liberdade da Bíblia, a Bíblia como autoridade para a nossa vida, a liberdade individual, a liberdade da igreja e a liberdade religiosa. Observe, você vai pesquisar outros livros, mas se você fizer a leitura desse livro, Quatro Frágeis Liberdades, se você fizer a leitura desse livro, História de los Bautistas, você vai ver os princípios básicos presentes nas igrejas batistas. Se você fizer a leitura deste livro, Documentos da Igreja Cristã, você vai encontrar as duas primeiras declarações doutrinárias de uma igreja, das igrejas batistas, a de 1646, a primeira,
e a segunda de 1688 ou 1689, a segunda declaração, a diferença é que uma dizia que a palavra de Deus estava contida nas Escrituras, e a segunda diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E aí nós vamos vendo critérios hermenêuticos. Né? Nós temos um movimento batista chamado hoje de reformados, que ele diz assim, nós voltamos à declaração de fé doutrinária, original. Não é original, ela é a segunda. A questão não era de tempo, eles escolheram a segunda porque a segunda é calvinista. E esses batistas estão agora lutando pelo calvinismo, porque o calvinismo no Brasil representa o pensamento do homem branco do sul dos Estados Unidos. Você vai dizer assim, eu termino aqui. Quando você diz, mas, assim, o último livro, né? Que eu quero sugerir, História da Igreja Cristã, esse livro aqui que também fala a respeito do movimento, do surgimento das primeiras igrejas batistas. Então, quando eu falo, deixa eu esclarecer para terminar aqui. Quando eu falo o homem branco do sul dos Estados Unidos, isso aqui não é uma definição biológica. Nós não estamos falando literalmente do ser humano de cor branca. Essa definição homem branco do sul dos Estados Unidos não é uma definição estética. Nós não estamos falando da cor da pele, da beleza da pele preta, branca, marrom, amarela, vermelha. Não é uma definição estética, é uma definição sociológica. O homem branco do sul dos Estados Unidos é conhecido como um homem que é machista, é conhecido como um homem que é escravagista. Esse é o conhecimento que se define sociologicamente. Esse perfil da democracia. E também quando nós falamos isso, não quer dizer que todos os homens brancos do sul dos Estados Unidos são desse jeito. Mas houve uma construção sociológica, cultural, da maneira de ser, de quais princípios esses homens defendem, de quais valores esses homens defendem. Então nós estamos falando aqui de um princípio sociológico. E quando eu cito o sul dos Estados Unidos, eu não cito por acaso, não é porque eu tenha qualquer problema ou admiração com os Estados Unidos. É porque a Convenção Batista Brasileira, ela teve a influência desde a sua fundação da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, que é uma divisão dentro da Convenção Batista nos Estados Unidos, depois da Guerra Civil e do surgimento de pensamentos diferentes. Nos Estados Unidos tem muitas convenções batistas, no Brasil nós temos também diversas, mas a mais conhecida é a nossa conhecida Convenção Batista Brasileira. Eu vou continuar mais adiante, mas você já tem aí três vídeos que ajudam você a entender um pouco o que é que caracteriza uma igreja batista, o que é que define uma igreja como sendo uma igreja batista. Se gostou, curta, se inscreva e compartilhe lá naquele grupo de WhatsApp da sua igreja, dos seus amigos, para que eles possam conhecer melhor o nosso canal. E deixe a sua opinião, o seu comentário, escreva aí a favor ou contra. Forte abraço, até a próxima.